Sejam muito bem-vindos ao canal Despertai HSD. Estamos em Ariquemes, estado de Rondônia. Na verdade eu estou em Ariquemes, mas daqui em Ariquemes eu acho que falta ainda 20 quilômetros para chegar na cidade. À minha direita aqui nós vamos para Cuiabá, região de Cuiabá, aqui mais próximo Jaru, Ouro Preto. Vamos sair para esse lado aqui. Para aqui nós vamos para Porto Velho, minha direita aqui, para Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Então dá uma olhada no ambiente aí, olhada na BR, e nós vamos fazer o vídeo. Gente, aqui nós vamos mostrar também esse colégio aqui. Esse colégio aqui, que tem uma história, aqui morava o meu tio Jorge. E eles fizeram uma homenagem a ele, colocando o nome dele, o nome da escola lá, ó. Lá em cima está escrito Jorge Luiz Molas. É o meu tio que morou aqui, pessoa muito querida, e resolveram homenageá-lo colocando o nome dele aqui nessa escola. É uma escola bem grande e eu vou aproximar mais aqui da placa para que vocês possam ver. Quem conheceu sabe quem era essa pessoa. Quem não conheceu, fique sabendo. Então eu vou fazer para vocês verem aqui. Então nós temos vários ônibus, né, que está aguardando o horário de levar as crianças para casa, beleza? Dada a apresentação, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Como sempre, né, nós falamos algo a respeito da palavra de Deus. E eu quero deixar também um texto. Espera aí que eu estou sozinho aqui, às vezes é meio complicado, mas já vamos falar. Diz a palavra de Deus a respeito de Pedro. Pedro nega Jesus. Houve um momento em que eles acenderam fogo durante o período ali que eles estavam para crucificar o Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Pedro tomou lugar entre eles. Quando nós olhamos para a vida e o que estava acontecendo ali com Pedro, você vai vendo que ele vai tomando posição diferente, tomando posição que não dá muito para entender, né, a situação dele, pois ele era um dos seguidores do Senhor Jesus e agora ele toma lugar entre eles, entre as pessoas que iriam crucificar e condenar o Senhor Jesus. Uma criada vendo ele, esse também estava com ele, e ele disse: não conheço. Outro disse: tu és um dos tais, e ele disse: não sou. Depois nós vemos cerca de 1 hora, estava com ele, você também estava com ele, porque também este é Galileu. Mas Pedro insistia: homem, não conheço, não sei o que dizes. E logo, estando ainda a falar, cantou o galo. Vemos que Pedro toma lugar entre eles. Pedro nega o Senhor Jesus Cristo. Pedro disse que não conhecia o Senhor, mas cada vez mais ele ia se complicando mais nessa situação, quando ele disse, entre outras palavras, antes da crucificação, ele disse: se for preciso, eu morrerei contigo. E Jesus então falou: você vai me negar, Pedro. O que nós aprendemos, diz a palavra de Deus, que o Senhor olhou para ele, ele saiu dali, chorou amargamente. Mas o que nós aprendemos dessa situação de Pedro é que temos que cuidar da autoconfiança. A autoconfiança, às vezes ela tem o seu lugar, às vezes é bom, muitas vezes,
Mas nós nunca podemos deixar de confiar em Deus e saber que nós somos humanos, que nós somos falhos, não é? E a gente precisa entender isso. E Pedro disse que estava pronto até para morrer com o Senhor. Mas é triste quando nós vemos que ele começou a praguejar e a dizer: não conheço tal homem, não sei o que dizes, palavras mais ou menos desse nível aí. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos também negando o Senhor com o nosso testemunho, negando o Senhor com a nossa forma de viver, de, quem sabe, lugares que nós frequentamos, que não é o lugar que nós devemos estar, nem devíamos estar ali. Mas muitas vezes tomamos lugar entre pessoas, lugar que não é o nosso. O que você está fazendo? E às vezes eu quero perguntar, o que você está fazendo? Você já se perguntou, muitas vezes, que a gente pode estar em lugar que a gente deveria perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Não é? Aquelas rodas de escarnecedores, a gente deve perguntar, ou outras situações, perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar. Isso não é um lugar do Filho de Deus. Eu devia estar em outro lugar, não é mesmo? Então Pedro negou o Senhor Jesus. Pedro tomou lugar entre eles. Pedro disse que não conhecia. Mas graças a Deus, Pedro foi restaurado. E foi um grande servo de Deus, de muito valor para nós, mas passou por esse período difícil da sua vida. Tá bom, gente? Grande abraço a todos. Direto de Ariquemes, estado de Rondônia. Eu estou aqui em frente a essa escola, aqui no interior do município de Ariquemes. Jorge Luiz Moraes. Esse homem aí era o meu tio. Ele já partiu para a eternidade, mas ficou registrado o nome dele ali como um reconhecimento do município aqui, para que ele fosse lembrado, tá bom? Então não vamos esquecer. Achei muito interessante isso aí. Beleza, gente? Grande abraço, canal Despertar, e desejo que você desperte para uma vida com Cristo. Grande abraço. Tchau, tchau.